Veja se essa história já aconteceu com você. Este é João. João quer investir os primeiros R$ 100, mas não sabe muito sobre investimentos. Ele até vê alguns vídeos na internet, mas não tem tempo para analisar nada, porque trabalha o dia todo e simplesmente não sabe por onde começar. Ao mesmo tempo, João gostaria de deixar o dinheiro parado no banco para construir um futuro melhor financeiramente, e de preferência de forma fácil e automática. A história de João parece com a sua? Pois é, via de regra, no mundo dos investimentos, propostas fáceis e automáticas são boas demais para ser verdade. Mas para nossa facilidade, esse investimento existe. E são chamados ETFs, que são os melhores investimentos para iniciantes que têm pouco tempo e pouco dinheiro para investir. E nos próximos minutos você vai aprender a investir neles do básico ao avançado e vai chegar ao final desse vídeo aqui com conhecimento suficiente para iniciar a sua jornada como investidor. E no final desse vídeo aqui eu vou te entregar um bônus, que é como eu investiria os meus primeiros R$ 100 em ETFs. Como eu disse, nós vamos do básico ao avançado. E o básico é saber o que é de fato um ETF. Um ETF é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Mas como eu sei que esse tipo de coisa entra num ouvido e sai pelo outro, eu vou deixar tudo mais fácil para você. Então é o seguinte, imagine que eu abri uma loja de chapéus. E como o meu objetivo é ter lucro com esse negócio, eu resolvi fazer uma pesquisa para saber qual desses tipos de chapéu vende mais. Então eu acabei descobrindo que o chapéu de pescador é o tipo de chapéu que mais vende no mercado. Aí eu peguei todo o meu dinheiro e investi todo em chapéus de pescador, porque na minha pesquisa era o que estava dando dinheiro. Até aí tudo bem, com o mercado bombando e muita gente comprando esse tipo de chapéu, eu acabei ganhando muito dinheiro. E quanto mais chapéus de pescador eu vendia, mais eu investia nesse tipo de chapéu para revender. Até que a moda mudou e as pessoas começaram a procurar outros tipos de chapéu. E agora o que eu vou fazer? Já que a minha loja está cheia de chapéu de pescador, o meu estoque está cheio de chapéu de pescador e todo o meu dinheiro está investido em chapéus de pescador. Então, como eu não tinha como oferecer outros tipos de chapéu na minha loja, eu acabei indo à falência. Então, como bom empresário que sou, obviamente, eu defini que é importantíssimo diversificar. Então, ao invés de investir em apenas um tipo de chapéu e muitos chapéus desses, eu resolvi então ter um pouquinho de cada um dos 3 tipos de chapéu. Porque assim, sempre que um vender menos, eu tenho outros 2 que podem vender mais. E assim eu sempre terei um tipo de chapéu para compensar eventuais perdas. Neste caso aqui, é claro que eu não terei um lucro astronômico vendendo um tipo de chapéu só. E neste caso eu prefiro estar seguro, porque sempre que um vender menos, os outros podem vender mais. Isso é muito melhor do que arriscar todo o meu dinheiro em um tipo de produto e depois o mercado acabar indo mal e eu acabar perdendo tudo que tem. Trazendo esse exemplo para o mundo real, nós temos as ações, que são os chapéus individualmente dizendo, como por exemplo a Amazon, a Apple, a Microsoft. E claro que eu posso colocar os meus R$ 100 em cada uma dessas empresas. E é claro também que se eu optar, por exemplo, por investir apenas na Amazon e o lucro da Amazon explodir, eu vou acabar ganhando muito dinheiro com isso. Porém, essa atitude é a mais arriscada. Ao mesmo tempo, eu posso optar em distribuir esses R$ 100 comprando um pouco dessas 3 empresas que eu acabei de citar. Assim como eu fiz na minha loja diversificada no exemplo anterior. E toda essa manobra de comprar de forma diversificada equivale a um ETF. Ou seja, um ETF é uma entidade que compra vários tipos de ações de várias empresas e junta num cesto. Ou seja, quando você compra um ETF, você está investindo automaticamente em várias empresas diferentes. Então vamos começar a análise de um ETF, pegando como exemplo um ETF que segue o índice Standard Poor's 500. Esse ETF é composto pelas 500 melhores empresas dos Estados Unidos, sendo algumas delas a Apple, a Amazon, a Tesla e a Microsoft. Então, se eu não quiser investir em cada uma delas separadamente e aumentar o meu risco, eu posso investir através de um ETF e ter todas essas empresas reunidas dentro de um cesto só. Fazendo isso, os meus R$ 100 serão divididos entre todas as empresas que compõem aquele ETF. E assim, se por exemplo a Microsoft ir mal no mercado e tiver péssimos resultados, eu terei outras centenas de empresas que poderão suportar e aumentar o meu resultado. Agora existem vários tipos de ETFs espalhados pelo mundo, não só ETFs de ações. Mas a pergunta que fica é, como saber qual é o melhor ETF? Qual ETF vale a pena? Como escolher um ETF? Então agora é esse passo a passo que eu vou entregar para você
para que você tenha uma estratégia minimamente automática para você seguir. Afinal, eu sei que você não tem muito tempo para ficar atrás do computador tentando encontrar a melhor oportunidade de investimento. E o passo número 1 é definir o seu estilo de investidor e o seu objetivo com o investimento em ETF. Muita gente pula e negligencia esse passo, mas ele é muito importante. E todos os passos seguintes não vão funcionar se você não fizer este aqui. E ele é muito simples. Basta que você anote de forma clara qual é o objetivo que você tem com aquele investimento. Então, por exemplo, imagine que você tem 25 anos e quer resgatar o seu investimento quando tiver 50 anos. Neste caso, você vai escolher ETFs que visam o longo prazo e, de preferência, ETFs que não vão distribuir dividendos, porque você tem um intervalo de tempo maior. Por outro lado, se você quiser resgatar esse dinheiro em menos tempo, você pode optar por ETFs mais agressivos, mas que podem ser muito mais lucrativos. E ainda, se o seu objetivo é receber dividendos, você vai escolher ETFs com esse fim. Seja qual for o seu objetivo, anote ele em um caderno, deixa separado aí do lado, porque nós vamos precisar dele. O passo 2 é escolher nichos que agradam você. Como eu disse, existem ETFs de vários tipos diferentes. ETFs que investem em tecnologia, comunicação, mercado financeiro, metais preciosos, bitcoins. E o seu trabalho nesse passo é entender qual tipo de ETF vai entregar o resultado que você espera, ou o nicho que te agrada mais. E é nesse ponto aqui que eu escolheria 4 tipos de ETFs diferentes. Porque se, por exemplo, um ETF de Bitcoin performar mal, ETFs que investem em imóveis, comunicação ou mercado financeiro podem ir bem. Lembra da regra dos chapéus? É sempre importante diversificar. Agora sim, o passo 3, como escolher um ETF? Para facilitar essa etapa, eu vou utilizar um site específico, que é o ETF.com. Não se preocupe porque eu vou deixar o link aqui na descrição. Na hora de você analisar um ETF, você precisa estar atento a alguns pontos muito importantes. Para isso eu vou utilizar o site ETF.com e esse site aqui ele é em inglês. Se você tiver alguma dificuldade com a língua, basta você clicar com o botão direito do mouse e pedir para traduzir a página. Depois disso vai aparecer de forma português BR para você. Mas se você quer aprender inglês de verdade, não só para investir, mas para viajar e aproveitar oportunidades de trabalho, é só clicar aqui no link da descrição e falar com a Yara que ela vai dar um desconto para você. É só falar que viu no canal Ajuste Suas Finanças. Voltando aqui então, um dos dispositivos que você deve analisar é o índice que esse ETF replica. Como você pode perceber, o ETF replica aqui o índice Standard & Poor's, que é o índice das melhores 500 ações dos Estados Unidos. A segunda coisa é analisar quem é o emissor. Depois a tradução fica escrito diferente aqui, mas é a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de fundo aí do mundo inteiro. Depois disso você pode analisar a descrição. Aqui você pode ver que o fundo é gerido passivamente para deter ações de grandes empresas de grande capitalização dos Estados Unidos, selecionado por um comitê. O fundo oferece exposição abrangente ao espaço de ações de grande capitalização nos Estados Unidos, ou seja, são empresas grandes apenas dos Estados Unidos, e que acompanham o índice bem conhecido, que é o Standard & Poor's. Então, seguindo critérios próprios, toda vez que a empresa perde esses fundamentos, ela sai desse índice e sai do portfólio do fundo. E o propósito é manter a performance do ETF bem próximo ao índice Standard & Poor's. Uma outra coisa importante aqui são as taxas. Veja que a taxa ela é bem pequenininha, é de 0,03% ao ano. É uma taxa irrisória aí, principalmente se compararmos com ETFs aqui do Brasil e outros fundos de investimento. Um outro detalhe importante é o valor de mercado. Esse ETF tem um valor de mercado de 431 bilhões de dólares. É dinheiro demais, gente. Depois disso, você pode analisar o desempenho do fundo. Veja que nos últimos 3 meses ele teve uma performance de 9,39%, do início do ano até agora de 9,46%, no último ano foi de 33%, nos últimos 5 anos foi de 14,92%. Perceba que é uma performance bem interessante, principalmente para quem quer investir o dinheiro e ficar mais tranquilo. Porque você não vai ter que ficar olhando o mercado o tempo inteiro, nem escolhendo ações por conta própria. Você vai investir em um ETF e ele vai fazer todo o trabalho por você. Você não vai precisar sequer reinvestir dividendos, porque esse ETF aqui não distribui dividendos com recorrência. O que ele faz? Ele pega o lucro dessas empresas, reinveste no próprio ETF e com isso faz com que o ETF aumente de preço. E é aí que o seu patrimônio aumenta também. Mas quais empresas compõem esse ETF? Para isso é só você rolar aqui para cima
e clicar em participações. Aqui você vai ter a relação de empresas que compõem esse ETF. Então temos a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Nvidia, a Meta, a Tesla. Perceba que são majoritariamente empresas de tecnologia. Se formos analisar o peso dos setores, 20% é do setor de serviços e tecnologia, temos tecnologia e eletrônica, finanças, saúde, comércio, bens de consumo, minerais energéticos, serviços comerciais, enfim. Mas o peso maior está em tecnologia. E isso reforça aquilo que eu disse lá atrás, que é se você quer diversificar os seus investimentos em ETFs, no caso, no próximo ETF que for escolher, você escolheria um ETF que tem um peso menor ou nenhum na área de tecnologia. Isso porque esse ETF, o VOO, já vai estar cumprindo esse papel na sua combinação de investimentos. Então, nós analisamos aqui os setores. Vamos agora aqui para diversificação em país. Perceba que 100% do patrimônio do ETF está alocado nos Estados Unidos. Então, se você quiser fazer uma diversificação geográfica maior, esse é um ponto importante que você deveria analisar antes de escolher o ETF. Agora, muita atenção, tem uma análise muito importante que você deve fazer antes de concluir a compra ou não de um ETF. E essa análise é a sobreposição. A sobreposição de um ETF é um fenômeno que ocorre quando o investidor tem um ETF e aquele ETF tem exposição semelhantes à de outro ETF. Em outras palavras, é quando um ETF da sua combinação de investimentos investe praticamente nas mesmas empresas que o seu outro ETF da combinação. No caso de ETFs, isso não deve acontecer, porque neste caso não faz sentido você investir em um ETF que tem participação nas mesmas empresas. E onde você pode olhar isso? Aqui no próprio site etf.com, você vai em ferramentas e vai em comparar ETF. Aqui embaixo já vai ter algumas comparações mais populares, mas você pode incluir o ticker do ETF aqui e aqui do lado também colocar o ticker do ETF. E aí o site vai mostrar para você quanto de um ETF está dentro de outro ETF. E quanto maior essa sobreposição, pior. Porém, eu gosto de ver isso em um outro site, eu acho mais fácil, que é o site etfrc.com. Nesse site aqui é só você colocar o código do ETF que você quer analisar e comparar com outro ETF. Eu vou colocar aqui no caso o QQQ. Veja que a sobreposição do VOO com o QQQ é de 46%, ou seja, 46% das empresas que compõem um ETF estão dentro do outro ETF. No caso, se eu fosse comprar o VOO, eu não poderia mais comprar o QQQ. Pelo menos não faria sentido algum, porque eles investem basicamente nas mesmas empresas. Eu deveria então escolher um ETF completamente diferente do QQQ para que eu estivesse investindo corretamente. Pegando um outro exemplo bem famoso aqui, que seria o VTI, e clicando em encontrar, perceba que 99% do VOO está dentro do VTI e vice-versa. Neste caso, também não faz sentido algum você ter os dois ETFs na sua combinação de investimentos. O passo 4 é a definição de estratégia. Esse passo aqui também é muito importante e faz um link muito interessante com o primeiro passo. Existem várias estratégias de investimento em ETF que você pode seguir, como por exemplo, escolher 4 ETFs diferentes e colocar 25% em cada um, ou escolher 10 e colocar 10% em cada. Ou podem usar essa estratégia daqui, que é muito popular no mundo inteiro, que é ter um ETF Core, um ETF de mais relevância na sua combinação de investimento. Esse ETF representaria cerca de 50% do seu portfólio, e os outros ETFs seriam ETFs que cobririam fraquezas desse ETF Core, ou seja, desse ETF principal, de forma que aumente a consistência dos seus investimentos. Voltando aqui no site etf.com, podemos perceber que o ETF VOO investe majoritariamente em empresas de tecnologia. Deste modo, se esse ETF for o meu ETF Core, o meu ETF principal, os próximos ETFs que eu for escolher devem dar um peso menor em empresas de tecnologia. E é aí que eu estarei fazendo uma boa diversificação. Sendo assim, quando eu for escolher um outro ETF, eu posso escolher ETF de metais preciosos, de imóveis, de commodities, enfim. Agora a pergunta que você quer saber: como eu investiria os meus primeiros R$100 em ETFs? Então, para investir em ETF, você precisa trocar reais por dólar. Então, eu vou clicar na conta global e vou fazer o carregamento de reais para dólares. Vou clicar na conta de investimentos, que é através dessa conta que eu vou investir. O dinheiro vai sair da conta do Brasil. Aqui eu vou colocar o valor de $20, que vai dar aproximadamente R$100. Feito isso, eu vou clicar em OK.
Aqui, então, eu vou terminar o meu câmbio, vou fazer o câmbio foi carregado, certo? Agora eu vou escolher ETFs. Depois disso, você vai ser direcionado para essa tela onde você vai colocar o código do ETF. O ETF que eu vou escolher é aquele mesmo que a gente analisou, que é o VOO, que replica o S&P 500. Aqui, então, eu posso colocar a quantidade que eu quero comprar. Pode ser 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. No caso aqui, como é exemplo, eu vou colocar 5 dólares e vou concluir a ordem de compra. Veja que a ordem foi executada. A partir de agora, eu tenho parte daquele ETF que vai aumentar o meu patrimônio em dólar. Agora imagine isso, eu fiz mais de R$ 500 em apenas 3 horas. E essa é a minha estratégia favorita para fazer dinheiro extra no tempo livre. Por isso eu criei esse vídeo aqui do lado, onde eu mostro como ganhar R$ 100 por dia com 7 fontes de renda. Tchau!